Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Fazer uma leitura aqui num tema muito debatido, muito frequente no meio cristão, né? Onde vai se encontrar em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Aqui tá, os cristãos não casados. E essa leitura vai ser dissertativa, ok? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, o apóstolo falará agora das questões sobre as quais lhe perguntaram numa carta. Os capítulos anteriores trataram de questões que lhe haviam sido relatadas. Então ele diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Não é errado que um homem não se case, desde que seja isto o que o Senhor deseja para a vida pessoal dele. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Essa é uma regra, não meramente uma permissão. Então aqui Paulo primeiro está falando para quem? Para os não casados, os cristãos não casados. O melhor mesmo, ele diz que não tem mulher, mas por causa da prostituição, por causa do desejo carnal, então que case. Mas como? Sabendo se é da vontade do Senhor ele ser um varão ou uma varoa solteira, ou ambos casados. Porque muitas das vezes vemos casamentos destruídos e não compreendemos. Aí tudo é Satanás que está no casamento, tem que expulsar, tem que quebrar maldição. O que Deus uniu, o homem não separa. Com certeza, se o que Deus uniu, o homem não separa, como pode casamentos estar sendo destruídos e dando carta de divórcio? Porque não foi união de Deus. Foi união carnal, por desejos, por afinidade, seja lá qual foi o motivo. E aí vamos agora... E os cristãos casados? Agora Paulo vai falar dos cristãos que são casados, aqueles que Deus queria que casassem, que se casaram. Versículo 3 então fala: o marido pague à mulher a devida benevolência. Olha só, o marido pague à mulher a devida benevolência. Refere-se ao marido respeitando as necessidades sexuais de sua esposa e suprindo-as de acordo. Falamos, é claro, das necessidades legítimas e da mesma sorte a mulher ao marido. Fala do mesmo dever imposto à esposa com relação ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Isto porque o marido e a esposa pertencem um ao outro, o que quer dizer que nenhum tem o direito de se recusar às exigências normais. Versículo 5: não vos defraudeis um ao outro. Parece que alguns casados ali mesmo, naqueles dias, se obstinham da atividade sexual, por pensarem incorretamente que isso lhes permitia viver uma vida mais espiritual. O homem parece ir de um extremo para o outro. Eu vou dar uma pausa aqui, depois eu vou voltar a ler o versículo 5 de novo, porque eu li a parte A e tem agora a parte B. Eu já tive casos onde eu ouvi de membros de igreja que o seu pastor pregava que um casal não pode ter relação sexual mais do que 3 vezes na semana, que passando disso é pecado e só podia papai e mamãe. Esse pastor falta o que nele? Conhecimento, sabedoria, um concerto de vida com Deus e talvez no seu casamento que não deveria estar muito bom, se o dele não está bom, dos outros também que fique pior. A Bíblia nos diz que Deus não aprova o homem com homem, mulher com mulher, não aprova, está muito bem explícito em várias passagens no Antigo Testamento, o homem ter relação com a mulher e na hora de ejacular, tirar fora e deixar cair o sêmen sobre a terra. Engraçado, né? Pastor não prega isso. Pois é, eu prego.
fala como tem que ser o homem com a mulher dentro do quarto. E nem quantas vezes. Mas a Bíblia me diz o seguinte. Esse pastor diz, não sei se ele ainda prega até hoje, que só pode 3 vezes na semana. Passado disso é pecado. Aí a Bíblia vem e me fala assim, olha, aquele que for jejuar e queira fazer também a abstinência do ato sexual, comunique a seu parceiro. Então, se o homem quer jejuar e fazer abstenção do ato sexual, confie na sua parceira o seu desejo para ver se ela está de comum acordo. E vice-versa, se ela quiser também, comunique ao seu parceiro para ver se ele está de comum acordo. E que não seja mais do que 3 dias, porque passado disso, o diabo vem tentar aquele que não está no jejum e nem na abstinência. Então, o que falta é conhecimento bíblico, conhecimento de Deus e não querer empurrar o seu problema para que os demais sofram o mesmo que você está sofrendo. Se você está sofrendo, pega e faça um conserto consigo mesmo e com Deus para a sua vida melhorar. Então, vou ler aqui de novo, como eu falei, ó. Não vos defraudais um ao outro. Aí a parte B, a não ser por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares, olha só, ao jejum e à oração. Lembra? Eu nem lembrava que a gente lê a Bíblia, mas nem eu não tenho memória boa para ficar guardando versículos. Era aqui mesmo que ia ser dito. E digo para vocês, eu não lembrava que era aqui. Não é obrigatório, mas dado como sugestão. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. A ideia é que o crente não se imponha, sem necessidade, uma repreensão que o atormentará, além do que Deus exige. Digo, porém, como que por permissão e não por mandamento. O Espírito Santo, por meio de Paulo, deixa os detalhes da vida, seja no celibatário ou ao casado. A consciência individual, embora com sabedoria generosa e caritativa, ele os emanciparia das restrições humanas não autorizadas. Aí o versículo 7 vem falar sobre o quê? Os não casados. Então primeiro são os cristãos não casados, e depois eu falei dos cristãos casados, agora vem os não casados. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Paulo não disse isso para denegrir o casamento, como alguns têm afirmado de fato. Ele estava dizendo que desejava a vida de ressurreição, quando então todos seriam como ele. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outro. Fala dos diferentes tipos de ministério. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, conselho dado, obviamente, em resposta a uma pergunta, que lhes é bom se ficarem como eu. É explicado no versículo 26, em que ele diz da angustiosa situação presente, falando da hostilidade de Roma. Mas se não podem conter-se, casem-se. Refere-se a um impulso sexual, porque melhor é casar do que abrasar-se. Refere-se ao arder de paixão. Então Paulo está dizendo assim, olha, sexo fora do casamento, meu amigo, é pecado. Goste ou não goste, queira ou não queira, é pecado. Ele está dizendo, se não consegue conter o sexo, casa. Faça o sexo dentro do seu casamento, porque fora Deus não vê com bons olhos. Aí no versículo 10 vem o que? O regulamento. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Diz respeito à separação por motivos não bíblicos. Em outras palavras, o fato de o marido não ser salvo não dá à esposa o direito de divorciar-se dele. Quer dizer que isso não é uma mera permissão, como o versículo 6, mas um mandamento. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido.
refere-se a ela divorciando-se. Caso contrário, Paulo não lhe teria dito que permanecesse sozinha, não voltando a casar-se a menos que seja com seu ex-marido. E que o marido não deixe a mulher, coloca a mesma restrição sobre o marido. O Espírito Santo, por meio do apóstolo, dá às mulheres os mesmos direitos que os homens têm. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Não significa que isso não seja inspirado. O apóstolo está meramente dizendo que Jesus não deu instrução alguma sobre a questão do casamento misto, ou seja, crentes e incrédulos. Se algum irmão tem mulher descrente, não cristã, e ela consente em habitar com ele, não o deixe. Essa situação não dá bases para o divórcio. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, o mesmo que o versículo anterior. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Significa que o crente, por ser uma só carne com seu cônjuge incrédulo, não é considerado como então estando vivendo num relacionamento ilegal. Santificado significa que Deus considera como sendo cristão tanto lar como casamento, embora um dos cônjuges seja incrédulo. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, considerados pelo Senhor como tendo nascido num lar cristão, embora mãe ou pai seja não salvo. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Fala de abandono e de abandono pelo único propósito da causa de Cristo. Porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Significa que o crente nada conseguiu fazer para impedir que o cônjuge incrédulo partisse. Nesse caso, o crente está livre para casar-se novamente. Mas Deus chamou-nos para a paz. A esposa ou o marido incrédulo que não quer manter o casamento destrói a paz, o que cria uma situação insustentável. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Deve ser feito tudo o que for possível para manter o casamento, acreditando que com o tempo o cônjuge incrédulo irá ao Senhor e que poderia ser a única oportunidade do casal. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. Refere-se à regra de que se as circunstâncias da nossa vida são reguladas pela providência de Deus e não devem ser arbitrariamente alteradas de acordo com o nosso capricho, cada um como o Senhor o chamou. Então e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. O Senhor prepara o nosso caminho, portanto não tente mudar a posição a menos que esteja obviamente errada, ou se não houver nada que você possa fazer quanto à mudança. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Estas instruções são aplicáveis aos crentes de todos os lugares e para sempre. É alguém chamado, estando circuncidado, fala dos judeus, fique circuncidado. É alguém chamado incircunciso, fala dos gentios, não se circuncide. A circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é. Paulo está dizendo que Cristo cumpriu toda a antiga lei levítica, de modo que ela não é mais obrigatória, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Esses mandamentos são encontrados em Mateus 27, 36 ao 40. Eles só podem ser cumpridos quando o crente entende que todo o poder e a força vem por meio da cruz, que sempre deve ser o objeto da nossa fé. Isso dá ao Espírito Santo liberdade de ação para operar na nossa vida, ajudando-nos a fazer o que deve ser feito. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Diz respeito à condição
ou posição em que a pessoa se encontra quando aceita Cristo, no que diz respeito às posições ou alguns empregos que são dignos. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. Refere-se a um escravo. O Espírito Santo pode fazer sua morada no coração de um escravo, como pode fazer em qualquer outra pessoa. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Fala da liberdade como preferência. Se ela puder ser obtida de outro modo, sirva a Deus como um escravo. Nessa época, os escravos eram a maioria da população, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, escravo, é liberto do Senhor. No Senhor, essa pessoa é livre, apesar de sua posição na vida, isso é tudo que realmente importa. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Quer dizer que alguém que não é escravo torna-se um escravo voluntário de Cristo. Fostes comprados por bom preço? Refere-se ao preço do resgate, que foi o precioso sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Não vos façais servos dos homens. Jesus Cristo não nos liberta apenas do pecado, mas também do temor do homem e do que o homem pode nos fazer. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Esta é a terceira vez que Paulo diz isso. Versículo 17 e 20 anteriores também falou isso. O cristianismo, o Espírito Santo coloca todos no mesmo nível. No versículo 25, Paulo vem falar das virgens. Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Quer dizer que nem o Antigo Testamento, nem o Senhor, no seu ministério terreno, disseram algo a respeito desta questão. No entanto, o que Paulo dirá agora é, sem dúvida, inspirado por Deus. Dou, porém, o meu parecer. Então, vejam bem, nem Deus falou, nem o Espírito Santo falou, mas Paulo, sentindo aquilo como se viesse de Deus, fala, dou, porém, o meu parecer. Esse parecer é de Paulo, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Paulo parece sugerir aqui que ele foi celibatário a sua vida inteira e o Senhor lhe tinha dado a graça a respeito do impulso sexual. Tenho, pois, por bom, por causa da angustiosa situação presente, perseguição por Roma, que é bom para o homem o estar assim. Ele está falando principalmente dos pregadores e das adversidades que eles encontrariam com respeito a angustiosa situação presente se tivessem família. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Como já dito, ele está falando primeiramente aos pregadores. Está livre de mulher? Não busque mulher. Em outras palavras, se você não está casado, o melhor seria que ficasse assim. Mas entenda que Paulo estava falando apenas nesse tempo particular, mas também pode ter a ver com tempos futuros. Mas se te casares, não percas. Refere-se ao homem cuja esposa o havia abandonado pelo fato dele ter aceitado Cristo e passado a pregar o Evangelho. Para esse homem ou mulher, casar de novo não é pecado. E se a virgem se casar, não perca. Refere-se às jovens que haviam decidido ficar solteiras pelo resto da vida, mas descobrem-se apaixonadas por um jovem. Todavia, os tais terão tribulações na carne. Refere-se à angustiosa situação presente, ou seja, à perseguição. E eu quereria poupar-vos. Ele quer poupá-los de poder ter certos problemas. Aí aqui no versículo 29, ele vem falar dos cristãos casados. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia.
Devamos aproveitar o tempo que temos e não nos embaraçar sem necessidade desse modo, dificultando nossa vida para o Senhor. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Os cristãos devem se libertar dos interesses terrenos. Em tudo o Senhor deve estar em primeiro lugar. E os que choram, como se não chorassem. Tudo que é terreno é passageiro. Devemos nos lembrar disso. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como dele não abusassem. Só estamos de passagem, porque a aparência deste mundo passa. E como um pavor que se desvanece, portanto, os cristãos não devem se apegar a ele. As responsabilidades. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. Aqui é o versículo 32, ok? Não devemos estar sobrecarregados de preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Refere-se outra vez aos pregadores do Evangelho, especialmente considerando a angustiosa situação presente. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. De novo, a angustiosa situação presente diz respeito que Nero estava para fazer, que resultaria em muitos cristãos perdendo a vida. A diferença entre a mulher casada e a virgem diz respeito à disponibilidade para com o Senhor. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Paulo não está falando de todas as mulheres cristãs, apenas das que são chamadas para o ministério. E mais especificamente, apenas daquelas para as quais isso seria da vontade de Deus. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, e como há de agradar ao marido, realmente quer dizer que o interesse dela está dividido entre o Senhor e o seu marido, enquanto de uma mulher solteira é só do Senhor, ou pelo menos se supõe que deva ser. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar. Quer dizer que suas palavras não são obrigatórias, mas têm a intenção de servir como conselho e instrução. Cada pessoa deve procurar o Senhor com respeito à sua própria vida e ministério, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma, qualquer que seja a vontade do Senhor em cada caso individual. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, não está falando da noiva de alguém, como parece, mas do pai dessa jovem, se tiver passado a flor da idade. Nessa época, aos 20 anos de idade, nesse caso, ela deveria ter permissão para tomar sua própria decisão com respeito ao casamento. E se for necessário que faça tal, o que quiser, não peca. Pelo fato de sua filha ser já adulta, ela tem a liberdade de tomar suas próprias decisões e o pai já não é mais o responsável. Casem-se. Então, olha só, vou ler de novo o versículo 36 apenas. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça tal o que quiser, não peca. Casem-se. Agora o versículo 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, a filha não deseja casar-se. Portanto, o pai poderia seguir dedicando-se a ela, mas tem domínio sobre a sua própria vontade. Se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Diz respeito ao pai, dedicando-a ao Senhor, o que é também o desejo dela, com o entendimento que ele a manteria por toda a sua vida. De sorte que o que dá em casamento faz bem.
Se for o que ela quer, mas o que não a dá, em casamento fez melhor. Não tenha a intenção de declarar que é melhor moralmente, mas sim melhor com relação à obra de Deus. E terminando aqui, 1 Coríntios 7, vem falar das viúvas cristãs. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor casar-se com outro cristão. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. Aqui, esse parecer é de Paulo, permanecer sozinha. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Coloco o conselho de Paulo fora da esfera do mero julgamento humano e dentro da esfera do divino. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vem através do agir do Espírito Santo e também daquilo que ele vivenciou na sua vida, no tempo presente dele, e também podendo trazer a eras futuras, como foi dito, o que é melhor para o homem e para a mulher cristã, para a virgem cristã, para a viúva cristã e o viúvo cristão também, e também para aqueles que não são cristãos. Então, que essa passagem possa ajudar não somente a mim, mas a todos. Que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um, dando salvação, livramento, transformação e também sabedoria nas Sagradas Escrituras. Um forte abraço, até o próximo vídeo.